Fala, meu povo! Vão chegando, vão entrando, vão embora, vão embora. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. A gente está começando uma live. Boa noite, boa noite. Vai entrando, vai entrando. Seja bem-vindo, sejam bem-vindas. A gente está começando uma live muito importante, muito séria. O papo que vai rolar aqui é um papo sério. Então, fica comigo, porque hoje tem literatura, hoje tem casos reais, hoje tem muita coisa. Fica aqui comigo, porque hoje a gente vai falar sobre um tema que gera uma certa polêmica. Eu não gosto muito de polêmica, vocês me conhecem, mas é preciso falar, é preciso mostrar a realidade clínica e é preciso mostrar a realidade científica, com embasamento. Já fala para mim se o som tá bom, se o som tá legal. Como ontem minha voz está um pouquinho rouca, então vou parar toda hora para beber água. O tema de hoje é polêmico. É sim para discutir. Discutir no bom sentido. E está rolando essa discussão nos bastidores da harmonização. Está rolando a discussão: antibióticos para fios faciais é realmente necessário? Ou é exagero? Tem profissionais que podem prescrever e outros não podem. E aí? Qual é a conduta certa nessa situação? Tem profissionais que podem prescrever, tem profissionais que não podem prescrever. E os profissionais que não podem prescrever estão sim autorizados pelos seus conselhos a realizar os procedimentos de estética facial. Falando em todos os profissionais, quer fazer a diferença na vida da tua amiga biomédica, da tua amiga enfermeira, da tua amiga farmacêutica? Encaminha essa live para uma amiga biomédica, para uma amiga farmacêutica, para qualquer profissional, teu amigo, porque vai fazer diferença na vida dele. Caminha para o dentista também. Encaminha. Essa dúvida, que é o tema da live de hoje, está dividindo opiniões. Está gerando condutas extremas. Em muitos casos, afastando profissionais da prática com os fios. Aqui vai um ponto de atenção. Na maioria das vezes, o problema não está no antibiótico. O problema está na ausência de método. Vocês vão entender hoje o que eu estou falando. O que é o raio desse método? É um passo a passo para seguir. Quando tem falta de método, sobra medo. Medo na estética leva à insegurança. Eu não quero ninguém inseguro. O medo leva você a ficar inseguro, ou o medo leva a tomar decisões exageradas. Então, equilíbrio é tudo. Hoje, vamos abrir essa conversa sem achismo e sem receita pronta. Muita gente me conhece, tem Drate aí? Tem Drate aí? Eu falo assim, ó, é raciocínio lógico, com embasamento científico. Vou mostrar um monte de livro hoje, tá aqui em cima. Cadê? E com embasamento clínico, experiência clínica, para entender o que realmente está por trás desse dilema. Prescreve antibiótico? Não prescreve antibiótico? Olha os Drate aí. Para quem ainda não me conhece, quem não me conhece, levanta a mão. Eu sou Ângelo Ferrari, especialista, mestre em harmonização facial, pioneiro no Brasil quando a gente fala de desenvolver e aplicar técnicas avançadas com os fios absorvíveis. Já formei centenas de profissionais pelo método Drate, um protocolo seguro, estratégico e o principal, replicável, que ensina a aplicar fios com segurança e previsibilidade. Aqui eu ensino você, profissional da Hoff, a faturar. Faz aí, bota aí, a gente sempre bota aí. Na Coreia, isso aqui não é dinheiro não, viu? Aqui eu ensino profissionais da Hoff a faturar com os fios faciais com método seguro, desde a indicação até o pós-procedimento, sem depender de achismo ou condutas que colocam o paciente em risco. Hoje eu vou te mostrar a verdade por trás do uso ou não de antibiótico nos fios faciais. Eu vou fazer você pensar e vou te dar dicas importantes. Como eu falei, fica comigo, porque hoje tem literatura. Falei que tem embasamento, tem casos reais. O que eu vejo no mercado são dois extremos.
hoje o mercado está dividido. Dois extremos perigosos. Profissionais que prescrevem antibiótico à torta à direita para todo paciente de fio, sem critério. Mas por quê? Porque tem medo. Por medo do que, mais por medo do que necessidade clínica. Em contrapartida, tem profissionais que deixam de trabalhar com os fios porque não sabem lidar com a questão da prescrição. Principalmente biomédico, a galera que não pode prescrever, né? Então, poderia estar faturando e crescendo, mas estão travadas por insegurança. Conseguiram dividir. Tem um profissional extremista, prescreve antibiótico para geral, e tem aquele profissional que não pode prescrever. Tem aquele profissional que não sabe lidar com a prescrição. E aí está travado por medo, por insegurança. Vem comigo. Não sei se vai ficar gravado. Então preste atenção. Pega papel e caneta, fica aqui comigo. Não sei, é a equipe que decide. Será que é realmente necessário você, biomédico, fazer odonto? Tenho vários amigos biomédicos que foram fazer odonto, como vários dentistas que foram fazer biomedicina. Cada um com seu porquê, tá tudo certo. Estudar nunca é demais. Mas será que precisa? Será que precisa? Só pela justificativa de poder prescrever? Eu fico um pouco indignado. Imagina só, o paciente vai fazer um procedimento estético. E antes mesmo de saber se existe um risco real de infecção, já sai tomando antibiótico. Isso, para mim, não é segurança. Isso, para mim, é medicar por medo. Antibiótico não é balinha. Tava chupando balinha por causa da garganta. Antibiótico, vem aqui em mim, ó. Antibiótico não é balinha para tomar torto à direita. Não é para usar. Ah, por vias das dúvidas, toma antibiótico. Eu estou falando de um fármaco que tem ação sistêmica. A gente estuda. Um fármaco que impacta todo o organismo, que altera a flora intestinal, que mexe com a imunidade. E, principalmente, se usado sem critério, contribui para a resistência bacteriana. Eu nunca fui, na minha prática, como cirurgião, como periodontista, de ficar prescrevendo antibiótico de maneira desenfreada, de maneira descontrolada. Eu não estou nem entrando aqui no mérito de outros medicamentos, como corticoide, que também são usados, ó. Ah, dá corticoide para prevenir. Aí não estuda anatomia, não estuda vasculatura, não estuda técnica, mete corticoide. A gente vai falar quando prescrever e quando não prescrever. Mas eu preciso que vocês raciocinem. Porque o que me assusta é ver gente mais preocupada em fugir do procedimento por causa da prescrição. Falando assim, ó, eu não vou fazer fio porque eu não posso prescrever. Cara, não é assim não. Vocês vão ver por quê. Vocês vão ver por quê. Não é isso não. Vocês vão ver por quê. Já, já. O que me assusta é profissional fugindo do procedimento por conta da prescrição. Do que aprender a fazer o básico. E aí a frase que eu falo pra caramba, vem aqui, ó. O básico bem feito funciona e evita a maioria das intercorrências. Se não complicar, e vocês vão ver, 7. Tem vários passos. Hoje eu vou entregar 7 cuidados
imprescindíveis para prevenir infecção. Gente, eu não lembro a última vez que eu prescrevi antibiótico por conta de fio. Aí tem gente, não, eu não vou fazer fio fugindo do procedimento por causa da prescrição. Ao invés de aprender a fazer o básico bem feito, com segurança, com previsibilidade. E de verdade, gente, preenchimento não infecciona? Já peguei casos sérios de infecção com ácido hialurônico, com preenchimento. Toxina botulínica. É mais difícil, mas tem caso relatado de infecção por conta de microagulhamento. Infecciona. Aí você não vai fazer mais nada. Ou vai prescrever, o paciente pisou no instituto, já toma uma cefalexina. O paciente pisou no consultório, já tem que tomar uma cefalexina. Toda porta de entrada pode infeccionar. Agora, a gente precisa entender como essa porta de entrada aumenta ou diminui o risco de infecção. O inimigo aqui, é claro, é a falta de método. É a falta de conhecimento técnico sobre prevenir infecção com os fios faciais. Mesoterapia também infecciona. Sem método, sobra medo. E medo na estética paralisa, trava ou leva a condutas erradas que colocam a saúde do paciente em risco. Justamente o oposto do que a gente deveria entregar. Saúde estética. Por isso que está todo mundo aqui comigo. Levanta a mão, biomédica. Levanta a mão, enfermeira. Levanta a mão, fisioterapeuta. Levanta a mão. Comenta aí. Comenta aí. Qual a classe profissional de vocês, para mim? Comenta aí. Dentista. Vamos todo mundo lembrar. Vão chegar. Comenta aí. Enfermeira. Comenta aí que eu quero saber. O que vocês são? Comenta. Comenta. Todo mundo. Vamos lembrar que a maioria dos pacientes tem físio, tem biomédica. Vamos, geral, lembrar que a maioria dos pacientes de harmonização, de estética, são frequentes no consultório, gente. Você vai prescrever antibiótico toda vez. Isso significa que, se a abordagem for errada desde o início, eles vão repetir essa exposição a cada nova sessão. Pensa comigo na Coreia. Eu tô cheio de literatura da Coreia aqui, ó. Tô cheio de literatura da Coreia. Eu já vou mostrar. Inclusive essa aqui. Imagina na Coreia que eles fazem fio de 15 em 15 dias. Tem protocolos de 15 em 15 dias de fio liso. Eles fazem fio de tração, às vezes de 3 em 3 meses. A rotina. Imagina prescrever antibiótico para todo mundo. O paciente moderno espera segurança e resultado. Se o profissional não transmite isso, ele vai buscar outro profissional que transmite. Vamos botar ordem nessa história? E daqui a pouco vem as 7 dicas infalíveis para prevenir infecção. E a gente vai terminar com antibiótico sem antibiótico. Vocês vão ter capacidade de raciocínio lógico. Antes de pensar na intercorrência, pensa que é possível evitar. Vou botar aqui um vídeo, ó. Olha isso aqui. Olha aí. 0 infecções em 2 anos. Isso aí foi um post que eu fiz lá no Instagram. Olha o comentário da aluna. 0 infecção em 2 anos. Vamos organizar essa história. Entender onde está a raiz do problema. Antes de mais nada, sim, existe risco de infecção com os fios faciais. Olha de onde eu vim. Vou começar com as imagens. Eu vim dos fios russos, dos fios cirúrgicos.
Aqui, olha o tamanho da porta de entrada. O risco é maior ou menor aí, ó, nos fios russos? Olha o que eu fazia, gente. Loucura, loucura, loucura. Mas já chama atenção para a mesa cirúrgica, já chama atenção para o campo, já chama atenção para o cuidado com o cabelo. Ainda vão vir as 7 maneiras, as 7 dicas importantíssimas. Na verdade, são as 7 principais causas de infecção que eu vou trazer para vocês. Existe risco, mas eles estão ligados, na maioria das vezes, à falha no processo e não à ausência do antibiótico. O risco está ligado a não respeitar o método, a não respeitar o básico. O risco... Me empolguei, desculpa. O risco está ligado à falha no processo. Por exemplo, o risco está ligado quando eu pego o pote do anestésico e boto no campo estéreo. Pego a caneta com a luva, bota... Vou falar. O risco está na falha do processo, em quebrar o método, e não a ausência do antibiótico. O que acontece é que, quando o básico não é bem feito, o risco aumenta. O básico bem feito evita a maioria das intercorrências. E o pior, quem paga o preço? O paciente paga o preço da falta de cuidado. Dor, inflamação, sequela estética, infecção, casos mais graves, gente. Complicação sistêmica, eu já mandei paciente da amiga da mentorada minha. Falei, ó, leva para o hospital. Então, assim, ó, abrindo aqui um parênteses, que eu lembrei desse caso. Eu não consigo resolver todas as intercorrências que chegam até mim. O meu direct, e aí, isso é um motivo também dessa live, porque não é possível aumentar tanto assim o risco de intercorrência. Os meus alunos do Dration não me dão tanto trabalho com infecção. Eu não consigo resolver mais intercorrência do Brasil inteiro. Tem até intercorrência de fora. Resolvi muito, como essa aqui. Já vou mostrar. Essa aqui, ó. Hoje eu não consigo mais resolver de todo mundo. Vocês vão ver as principais causas dessas infecções. Na literatura e na prática clínica, eu consigo listar. Na verdade, eu consigo mais. Mas eu gostei do 7, eu gosto do número 7. Eu trouxe para vocês 7 erros que aumenta muito. 7 erros que aumenta muito, que aumenta consideravelmente o risco de infecção quando a gente fala de fios faciais. Primeiro, disparado. Antisepsia. Não limpou o paciente direito, pelo amor de Deus. Lembra do básico bem feito? Evita a maioria das intercorrências? E aí, quando acontece uma intercorrência dessa, ó. Quando acontece uma intercorrência dessa, essa aqui, ó. Fio filler. Oi, doutor, boa tarde. Desculpa incomodar. Fiz 4 fios filler na região da glabela. A cliente relatou ontem que estava hiperemiado. 10 dias de procedimento. Ângelo, 10 dias de procedimento pode infeccionar? Pode. A região é essa que está com vermelho e prurido. Fio multifilamentar. Pode ter sido porque não limpou. Simples assim. E aí, gente, dica de ouro aqui, ó. Para vocês que estão comigo. Uma espuma de clorexidina. Além da espuma de clorexidina alcoólica. Não é excesso de cuidado, não. Não é excesso, não. É o básico bem feito. Então, anota aí, são 7. Anota para não esquecer. Antisepsia, 7 erros que aumentam o risco de infecção. Antisepsia inadequada. Campo mal posicionado. Gente, olha aqui no vídeo. Eu separei o vídeo para vocês verem, vocês terem uma ideia. Isso aqui, vocês podem ver. Planejamento.
esse vídeo é um exemplo do que vem aí. Vem muito mais coisa. Essa live é só um esquenta. Para a técnica Drat Face. Hoje a gente vai usar os fios PLA-ACL moldados, biofios. Olha a paramentação. Eu quero que vocês prestem atenção agora. Aí, ó. Material todo separado. Tá lá a espuma que eu falei pra vocês. Olha o campo. Olha a mesa montada. Olha o cuidado. Gorro estéreo, campo estéreo, luva estéreo. Sim. Prometi a vocês que vou Esse é o fio. Perder um fio só para vocês entenderem. Na live de ontem. Vou conversar na semana que vem. A gente tem uma parte lisa que fica... Mas eu quero que vocês veem. Olha o campo. Olha como eu trabalho com o paciente. Olha aí. Campo adesivo, cabelo preso. Número 2 é campo mal posicionado ou campo contaminado. Mas, às vezes, eu estou vendo o profissional fazer até sem campo estéreo. Se não tem campo estéreo, se o campo não está bem fixado, se a cânula encosta onde não está estéreo e depois entra no paciente, o risco de infecção aumenta pra caramba. Aí quer se valer de antibiótico. Tem um tipo de fio que chegou no Brasil há pouco tempo, que a técnica é diferente da que a gente está falando, que você precisa segurar na cânula. Com os fios de PDO e com os biofios PLA-ACL, com esse daqui, eu falo para o meu aluno, não segura na cânula. Segurou na cânula, aumenta o risco. Tem um tipo de fio que você precisa segurar na cânula. Aí pode ser necessário o antibiótico. Se quebrar a barreira de proteção, a gente fala, se queimar o campo, o risco aumenta pra caramba. Tem gente que faz sem campo. Aí aumenta o risco pra caramba, né? Aí tem que prescrever antibiótico. Mas por um erro do profissional. Número 3, cabelo. Não, quem me conhece, quem é Drat aí? Sou chato com cabelo desde os fios russos. Vou mostrar de novo. Olha aí, ó. Olha aí. Não pode encostar cabelo na cânula. Não pode ter cabelo no campo. Não pode entrar um fio de cabelo. Não pode. Número 4. Mais polêmica. O nó. Gente, de verdade. O nó aumenta sim. O nó aumenta sim o risco de infecção. Porque é mais difícil botar esse nó para dentro. Olha aí. É mais difícil. Se o pertuito não fecha, infecção. Aí a galera que fala pelo nó, não, eu dou o nó e nunca tive. Toda intercorrência séria de infecção que chega até mim, a técnica foi com nó. Vou mostrar. E depois eu tenho que ficar resolvendo. Aí, ó. E olha o que ela botou. 1 ano depois. 1 ano depois. Infeccionou. Não tem só essa, não. Tem mais. Não existia nem mais fio. Mas a bacteremia estava ali. Não é só o nó. É qualquer trauma mecânico no pertuito. Cadê? Ali, ó. Essa imagem aqui. Tem um com nó e tem outro que cortou errado. Então, número 4. Erro número 4. Erro número 4. Trauma mecânico no pertuito. O maior exemplo é o nó. Mas pode ser um excesso de fios no mesmo pertuito. Na literatura, vou pegar. Tá aqui, ó. Um livro que eu tive o prazer de fazer revisão científica. Tá lá. Quem é Drat sabe a página e sabe o capítulo. Se 4 fios forem... Tá escrito. Se 4 fios forem inseridos no mesmo pertuito, o risco é maior. Trauma mecânico no pertuito aumenta o risco de intercorrência. A maneira de cortar o fio. Tá entendendo o método? O passo a passo, cada detalhe. Se cortou errado, vai ficar a ponta machucando
e vai abrir, igual nó. Fio multi, fio liso, pode infeccionar? Fio multi, fio liso, pode infeccionar? A principal causa de infecção com fio liso e com fio multi é a falta de planejamento. A principal intercorrência, a principal causa de infecção com fio liso e com fio multi é a falta de planejamento. É não entender o tamanho da área e o tamanho do fio compatível com a área que eu quero tratar. Se ficar sobrando fio próximo ao pertuito, imagina um multi, um monte de ponta próximo do pertuito. Infecção. Se tem trauma mecânico no pertuito, não vai fechar. E aí presta atenção no multi que você está usando. Tem os multi que são difíceis de colocar, tem os multi que são difíceis de tirar. Ah, é fio liso. Número 7. Português claro. Erro 7. Arrombar o pertuito. Aumentar excessivamente o tamanho do pertuito. Se aumentou mais o pertuito, se fez uma incisão, o risco é maior de infecção. Tudo bem? Gente, eu listei só 7. Tem muita coisa. Quando existe método, quando existe técnica validada, quando tem protocolo de prevenção, esses erros são muito fáceis de ser eliminados, mas vocês têm que saber. Tem que saber, tem vários, são mais de 7. Desde antes de planejar o paciente. Tem cuidado. Aí vem a questão. Se você consegue prevenir a infecção na origem, na causa, para que usar antibiótico de maneira indiscriminada? A prescrição sistêmica sem diagnóstico é fruto de medo ou fruto de descuidado. E o medo é sempre sinal de ausência de método. É por isso que muitos profissionais que não podem prescrever, as biomédicas, deixam de aplicar fio. Não é porque não pode prescrever, é porque não dominou o raciocínio clínico e a estratégia para prevenir problemas antes que eles aconteçam. Vou falar a tríade. Vou falar a tríade da intercorrência. Já, já. Quem sabe a tríade da intercorrência? Coloca aí. Olha o que Irina fala. Literatura indispensável. Vou ler para vocês. Olha o que Irina Lopandina fala. Antibióticos são prescritos um dia antes do procedimento e recomendados para serem tomados durante os próximos 5 a 7 dias. Se planejar inserir mais de 200 fios de PDO. Realidade Coreia. Tem muita porta de entrada. O risco é muito grande. Tá lá. O profissional que lidera o mercado hoje é aquele que conhece todos os riscos e sabe exatamente como prevenir. É aquele que domina o protocolo de antisepsia, planejamento, execução, que realmente garante segurança clínica. O profissional que domina é o profissional que atua de forma estratégica, no full face. Falei ontem, integrando o fio com os outros procedimentos. O profissional que vai liderar o mercado é o profissional que passa segurança de verdade para o paciente, sem precisar recorrer a condutas exageradas ou medicamentos desnecessários. Tríade da intercorrência. Não é essa. Tríade da intercorrência. Gente, vem muita coisa ainda por aí. O buraco é muito mais embaixo. Mas eu precisava falar o que a gente está falando hoje para vocês. Tríade da intercorrência. 1. É o que eu falei aqui, os 7 erros. Prevenção. Para prevenir, eu preciso conhecer. E eu conheço todos. Olha aí, ó, os DRATs. Prevenção, diagnóstico precoce, intervenção imediata. Quando você tem método, você não vive com medo. E não precisa prescrever por insegurança. Você atua com respaldo técnico. Você atua com confiança. Você atua com previsibilidade. O paciente vê isso.
O paciente sente isso na consulta. E aqui vai uma quebra de mito. Mas se eu não posso prescrever, eu não posso trabalhar com FII? É errado. Você pode trabalhar sim, desde que tenha um método. Desde que tenha segurança no procedimento e no protocolo que você está usando para jogar o risco de intercorrência lá para baixo, desde o início. Outra crença. Ah, mas se der infecção? Se o método é seguro, essa pergunta tem que mudar. O que eu faço para evitar que a infecção aconteça? Essa pergunta tem que estar na tua cabeça toda hora, desde o início. O que eu faço para evitar, para prevenir infecção? É exatamente isso que eu ensino num evento online e gratuito. A Era Avançada dos Fios Faciais, onde eu mostro como transformar os fios no pilar estratégico da sua clínica com segurança e faturamento real. Digita curso. Quem ainda não se inscreveu, vai logo, digita curso e vai cair nessa página. Você vai entender o que eu estou falando. São 3 aulas, tem procedimento, você vai ver todo esse cuidado. Tem procedimento em paciente real. A Era Avançada dos Fios Faciais. Digita curso. Digita curso aí embaixo, para se inscrever gratuitamente. Semana que vem. O mercado está mudando. O paciente quer resultado natural, seguro e duradouro. Quem domina os fios com método não depende de antibiótico para entregar segurança clínica. Ontem na live sobre evolução do material, ontem foi PDO versus PLACL. Eu vou falar de novo no curso gratuito. Tem gente que ainda nem faz PDO. Isso não pode. Já evoluiu para o PLACL e você não faz PDO? Você pode, até deve ser referência em algum outro procedimento. Ângelo, eu quero ser referência em preenchimento. Tudo bem. Mas de verdade, você precisa tratar o seu paciente de forma completa. Entender o envelhecimento em multicamadas. Tratar o envelhecimento vai muito além da estética. E, principalmente, acompanhar a tendência do mercado no Brasil. Ontem eu falei muito disso. Entenda o seu consumidor. Estude ele, para não ficar de fora do mercado. Se você é biomédica, dentista, médica, profissional da estética e quer transformar os fios no seu diferencial competitivo, você precisa entender. O que impede o seu crescimento não é a prescrição, é a falta de método. Na Era Avançada dos Fios Faciais, eu ensino profissionais da harmonização a faturar com os fios com segurança e estratégia, dominando todas as etapas, da indicação ao pós-operatório. O evento é online, é gratuito, com certificado. E ainda tem material complementar. Digita curso aqui nos comentários para garantir a sua inscrição. Só tem essa semana, hoje, para se inscrever. Não adia. Não se acomode. Quem aprender isso agora vai estar anos à frente do mercado. Não deixe a onda passar. Digita curso aqui, se inscreve, entra no grupo, bora pra tropa!